Bom, pessoal, muito boa tarde. Prazer aqui estar com vocês, né? Este dia muito gelado aqui em Caxias do Sul. Chegamos a 1 grau hoje de manhã e agora vamos aquecer um pouco, né, a nossa tarde, os nossos corações aqui e conversar sobre liderança, né? Um assunto que eu amo, que eu adoro e que carece de visões assim um pouquinho diferentes do que a gente está acostumado. Então, para me apresentar, meu nome é Gustavo Casarotto, né? Eu sou especialista em inovação e gestão de pessoas, né? Trabalho aqui na Metadados, né? Sou o Chief Product Technology Officer, ou seja, responsável por todos os produtos e a tecnologia da empresa, inovação. Então, os produtos da Metadados, quem normalmente trabalha, né? Qual o portfólio, o futuro e para onde a empresa vai, né, está sob a minha área, sob a minha responsabilidade. Eu também sou pai de 3 filhos, praticante de calistenia. Antes que alguém pergunte, né, se é uma religião, como já me perguntaram, eu trabalho com exercícios com o peso do corpo, né? Sou um cara muito disciplinado, faço isso sozinho com muito prazer. Sou um aprendiz compulsivo, apaixonado por performance, times autogerenciáveis e tenho como objetivo, né, de vida, propósito de vida, criar continuamente ambientes onde as pessoas possam ser felizes, entregar resultados e se tornar a melhor versão delas mesmas. Cá entre nós, né? Que propósito interessante de vida, né? Não é fácil, mas é muito gratificante. E hoje, né, quero sentar com vocês para contar uma história. Vamos direto ao ponto. Vamos contar uma história. E essa história começa com um cara que tocava o seu negócio tranquilamente e que amava o seu trabalho, mas que não tinha grandes preocupações com resultados. E esse cara era eu. A Metadados, ela tem 36 anos de história e ela começou com o meu pai. Eu estou aqui há 25 anos, então tive uma trajetória já longa aqui. Meu pai já saiu da operação fazem praticamente 10 anos. E, e o meu pai me ensinou algumas coisas muito interessantes. O fato de amar o que fazia, de ter uma vida muito simples, onde a empresa sempre foi mais rica que os sócios. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito desde guri, que é o famoso tire leite da vaca, mas não mate a vaca. Então, nesse sentido, a gente mantinha uma vida simples, sem grandes ambições consumistas e, pô, me divertia muito, né? Porque eu fazia muito o que eu gostava, que eu amava, gostava das pessoas, sempre gostei das pessoas que trabalham comigo, desde sempre. Então, eu me sentia no meio de amigos, né? De pessoas que eu queria bem e fazendo o que eu gostava. Só que nós não tínhamos muito aquela preocupação com o crescimento. Nós fazíamos as coisas com excelência e esperávamos ser comprados. Isso fazia com que o crescimento da empresa, que poderia ser muito maior, ele vinha acontecendo de forma mais paulatina, crescendo 10, 15, 16, às vezes 20% ao ano. E isso seguidamente, né? E aí a gente, pô, pensa assim, né? Uma empresa crescendo, pagando as contas, eu comendo meu franquinho com polenta todo final de semana, fazendo o que eu gostava, me divertindo com os amigos, parecia muito bom. Só que teve um momento que veio a crise, principalmente naqueles anos de 2014, 2015. A crise veio muito forte e pela primeira vez na vida eu me vi em uma situação onde talvez eu tivesse que fazer demissões coletivas. Isso nunca tinha acontecido, porque como a empresa sempre foi muito conservadora na sua gestão, ela sempre foi muito capitalizada, nós nos momentos de crise nós sempre tínhamos capital para poder segurar as pontas e nunca tivemos que fazer nada disso, nem em crises anteriores, só que essa estava diferente. A gente se via num beco que muitas vezes a gente olhava e dizia, meu Deus, cara, jogar na defesa tem os seus limites. Em algum momento, talvez a gente tenha que fazer alguma outra coisa. E isso me tirava muito o sono, porque eu nunca pensei na minha vida em passar por uma situação dessas e ela estava chegando e batendo na minha porta. Só que ao mesmo tempo, eu tive algumas pessoas da empresa que foram em um evento de inovação, voltaram desse evento, sentaram na minha frente e disseram assim, Gustavo, nós estamos fazendo tudo errado. Esse negócio de ter empresa, cara, é resultado, resultado, resultado. A gente foi nesse evento, a gente viu
cases de empresas que, cara, focavam em resultado, em crescimento, em resultado e crescimento, tendo coisas incríveis. E a gente aqui tá nessa passada aqui, pô, uma área, imagina uma empresa com 80 pessoas, ter 4 pessoas, às vezes, na área comercial, quer dizer, a gente nem tinha estrutura comercial, e disse assim, cara, estou fazendo tudo errado. Empresa é crescimento, empresa é grana, empresa é dinheiro. E eu confesso, assim, que isso, para quem já estava preocupado com o fato de ter que fazer algum tipo de demissão coletiva, receber essa notícia foi pior que um soco no estômago. Isso realmente me derrubou e me jogou em depressão. Nesse momento, eu diria que foi finalzinho de 2016, início de 2017, eu realmente comecei a repensar tudo. Eu dizia, cara, nunca levantei da cama para trabalhar por dinheiro. Nunca pensei que ter uma empresa seria somente isso. Eu sempre trabalhei pelas pessoas. A empresa vivia de uma forma que eu diria assim, patrocinada. A gente tirava do bolso, se fosse necessário, para poder dar para as pessoas que trabalhavam com a gente. A gente não estava tão preocupado em ter para a gente, para nós, os sócios como um todo. E daqui um pouco eu era colocado contra a parede com uma outro tipo de visão que não entrava na minha cabeça. Eu dizia, cara, se eu não. Como é que eu vou acordar de manhã, achar que é normal só focar em resultados, só focar em dinheiro? Para quem sempre amou o que fazia e sempre trabalhou bem com as pessoas, não sei, isso talvez não seja para mim. Comecei a pensar se talvez não fosse o momento de eu abandonar tudo, fazer outra coisa da minha vida. Só que minha vida estava tão presa assim, a metadata não me via fazendo outra coisa na minha vida, que eu entrei numa depressão, não sabia o que fazer. Então, nesse momento, veio sempre essa pergunta: será que o propósito da empresa era somente obter resultados financeiros? E essa pergunta que eu estou fazendo para mim e fiz para mim, eu acho que é legal que todo mundo faça para si mesmo também, quem está aí do outro lado, se as empresas servem somente para isso. O fato era que a empresa estava precisando de dinheiro mais do que nunca e eu precisando de ajuda. E eu comecei a fazer, então, uma busca por ajuda. Eu disse assim: estou no fundo do poço, no escuro. Posso ficar parado ou posso começar a me mexer. Se eu começar a me mexer, de repente eu acho um interruptor de luz e começo a ter alguma ideia do que fazer, mas eu preciso encontrar uma alternativa que não seja essa de ter que aceitar que ter empresa é somente resultado financeiro. E a partir daí eu comecei, então, práticas de meditação, cheguei a meditar mais de 120 dias seguidos, sem pular nenhum dia, fiz algumas viagens inspiradoras, comecei a ter contato com alguns livros bastante inspiradores, busquei apoio psicológico, e o conjunto dessa obra começou a me dar uma luz no fim do túnel. Começou a abrir um pouco a minha mente no sentido de encontrar algumas alternativas. Dentre essas literaturas, tem 3 aqui que eu estou trazendo para vocês, que são realmente aquelas que me marcaram. O primeiro livro que eu tive contato foi Se Organizar para a Complexidade, onde já estavam trazendo exemplos de empresas que trabalhavam de forma muito horizontal, com uma gestão mais humana, centrada no ser humano, na questão da confiança, e que também focavam em crescimento e resultados. É como se fosse um guia do usuário. Em seguida, eu fiz uma viagem à VTEX, no Rio de Janeiro, que tem um amigo meu que é o Gustavo Rios, que é um dos sócios lá, e ele disse, cara, vocês trabalham com times autogerenciáveis, com essa gestão horizontal, deixa eu conhecer como é que funciona isso ali. E ele disse, vem para cá, vem para cá que eu vou te apresentar. Aí eu sentei lá com ele, comecei a ver como é que funcionava, fiquei com algumas dúvidas, que alguma coisa mais ou menos estava funcionando, outras não estavam, mas já era um caminho. E ele me disse, olha, tudo que nós fizemos aqui na VTEX está baseado nesse livro, Reinvent Organizations, do Frederic Laloux. Ele disse, cara, que legal, vou comprar esse livro. Inclusive, eu e meu sócio aqui, o Fernando, patrocinamos a tradução para o português, que esse livro não existia nem em português, agora existe para quem quiser comprar. E ele é um guia para criar organizações inspiradas no próximo estágio da consciência humana. E trouxe exemplos, né, de 14 organizações mundiais que realmente abriu os olhos, abriram os meus olhos e disseram o seguinte, cara, dá. Existe um caminho do meio, onde a gente consiga buscar
resultados, as empresas realmente estavam conseguindo resultados, mas de uma forma bastante humana, sem perder aquela essência humana que fazia a gente levantar da cama, trabalhar com amigos, confiar nas pessoas e fazer o que gostava. E por último, né, o livro da Kim Scott, que é uma maravilha, é sensacional, Radical Candor, onde aqui traziam ferramentas realmente de um novo modelo de liderança, principalmente focado no ser humano, de como nós fazemos para sermos líderes melhores nesse mundo, né, de complexidade. E é muito legal porque esse livro do Radical Candor são práticas da Apple, do Google, né, que agora a gente já sabe que também foram aplicadas na HubSpot, no Evernote, mas principalmente Apple e Google. E é muito focada em primeiro lugar, criar um vínculo de confiança verdadeiro com a pessoa para depois desafiá-la, né, e dar feedbacks para que ela possa evoluir, o que fazia muito sentido para mim. Então, isso aqui começou a me dar uma luz. E a partir, né, dessa literatura, eu tive contato com um conceito chamado autonomia e confiança, que era repetido em tudo que eu lia nessa direção. E esse conceito de autonomia e confiança, ele era traduzido na prática em um outro conceito chamado times autogerenciáveis, que são times que sabem o que fazer, né, como fazer, e que vão lá e fazem sem a necessidade de uma supervisão direta. Simplesmente eles vão lá e fazem porque eles sabem que tem que fazer aquilo. E nesses times, o que me chamou a atenção é que o líder não toma decisões. Sim, o líder não toma decisões. Eu acredito que eu tenha bugado metade da galera que está assistindo agora. Líder não toma decisões? Pois é, líder não toma decisões. Por quê? Porque quem decide é o time. No momento que tu dá autonomia e confiança para o time decidir, o líder não precisa mais estar decidindo, ele é mais um membro do time, ele estaria atuando como um coaching, ajudando as pessoas a encontrar o seu melhor. Agora, a gente dá autonomia e confiança para que as próprias pessoas decidam, porque elas estão conectadas diretamente com a operação, elas sabem o que elas estão sofrendo no dia a dia e os problemas que elas estão enfrentando. Então, elas seriam as melhores pessoas para decidir. E o líder abdica de tomar decisões. E, ao mesmo tempo, tem um segundo conceito que me chamou muito a atenção, que não existe performance individual. Isso é um mito que nos ensinaram. Não existe performance individual. Por quê? Todo resultado de valor é consequência de um trabalho coletivo. Vocês olhem para as empresas de vocês e pensem se algum resultado de valor é feito por uma pessoa só. Não existe. Eu até coloquei o Cristiano Ronaldo aqui, porque a gente precisa entender que o jogo dentro de uma empresa, ele é um jogo coletivo. É como se fosse futebol. Eu posso ter o Cristiano Ronaldo no meu time. Se eu colocar ele sozinho em campo, ele não ganha jogo nenhum. Eu posso ter um time inteiro de Cristiano Ronaldo. Se entrar esse time inteiro em campo, também não ganha jogo nenhum. E isso que é legal de entender. Se nós olharmos para as nossas empresas, o que é um resultado de valor? Vamos pegar um exemplo, uma venda. Para fazer uma venda hoje, eu preciso ter um time de marketing que captura leads, um time de pré-venda que qualifica e um time de venda que vende realmente, faz a venda acontecer. Uma pessoa só não vai vender. Esse resultado é coletivo. Se eu quiser construir um produto aqui na minha empresa, um software, cara, eu preciso ter PO, PM, análise de negócio, desenvolvedores, né, engenheiros de software. Uma pessoa só não constrói um software, um produto. E o produto que é o estado de valor que a empresa precisa. Então, essa analogia com esportes coletivos de alto desempenho faz todo sentido, porque esse é o jogo que nós jogamos nas nossas empresas. É o jogo coletivo, que está traduzido nos times autogerenciáveis, onde a soma das competências das pessoas é que faz com que aquele resultado de valor de fato aconteça. Aqui eu quero fazer um parênteses para contar uma história para vocês, que eu tenho um pezinho na área da educação, uma vontade muito grande de abrir algumas escolas inovadoras, de estar trabalhando para modificar escolas públicas agora aqui em Flores da Cunha, com a Prefeitura de Flores da Cunha, que é uma cidade ao lado aqui de Caxias do Sul, bem próximo aqui de Caxias do Sul. Na verdade, o meu interesse pela educação veio principalmente porque quando eu tive contato com essa literatura, times autogerenciáveis, e de dar autonomia e confiar nas pessoas, eu consegui verificar que todo o nosso modelo educacional ensina exatamente o contrário.
Ele ensina que nós não podemos confiar nas crianças, elas não têm assim capacidade para tomar decisões ou se responsabilizar pelas próprias decisões. Então, agora eu quero estudar matemática. Não, agora é português. Cala a boca, é português. Eu queria fazer um outro trabalho, um outro projeto nesse momento. Não interessa. Não, as regras da escola não fazem sentido para mim. Não interessa, as regras da escola são essas, cala a boca e obedece. Tá? E se tu não vai bem, é porque tu não estudou. E assim, as crianças não são em nenhum momento incentivadas a tomar decisões e assumir qualquer tipo de consequência para as decisões, porque existe um clima de desconfiança muito grande, não dá para confiar na decisão das crianças, né? E aí eu, um dia, né, a partir dessas literaturas e também de alguns trabalhos, algumas escolas que a gente estava acompanhando, fui visitar várias escolas, o Projeto Lumiar do Ricardo Semler, fui visitar a Escola Hub em Porto Alegre, o Projeto Yellow e o Projeto Âncora. No Projeto Âncora, ele veio bem no momento que eu estava em depressão. Isso foi um marco na minha vida, que eu já tinha ido até no Lumiar, mas ao mesmo tempo eu fiz uma viagem para a Vetex na volta e disse, estou aqui em São Paulo, né? Saí do Rio, fui para São Paulo, eu vou dar uma olhada no Âncora. E quando eu fui visitar o Âncora, foi o primeiro lugar na minha vida que eu vi os times autogerenciáveis funcionando na prática. Isso, numa escola, cara, numa escola. Essa escola tem um modelo educacional completamente diferente, foi concebido pelo José Pacheco, que é o fundador da Escola da Ponte lá em Portugal. Ele veio para o Brasil e criou esse projeto em Cotia, no interior de São Paulo. O modelo pedagógico é diferente. As turmas são cicladas, né, e não são seriadas, ou seja, tem alunos de idades diferentes nas mesmas turmas. Então, são 3 ciclos, né, seria iniciação, aprofundamento e consolidação, onde o que faz o aluno passar de um ciclo para o outro é o nível de autonomia que ele consegue ter no momento que ele vai fazer o seu diário, tá, de bordo, digamos assim, das práticas que ele vai fazer naquele dia. E é muito diferente do convencional, porque os educadores, eles se colocam no mesmo nível dos alunos. E o currículo, ele é como se fosse em mosaico. Vocês imaginem todo o conteúdo de BNCC, né, que é o obrigatório aqui no Brasil, colocado num grande checklist, onde o aluno escolhe o caminho que ele quer percorrer. E conforme ele vai percorrendo esses conhecimentos, ele vai marcando esses checklists daquilo que ele vai realmente aprendendo. E o aprendizado, ele não é evidenciado pela nota, ele é evidenciado desculpa a redundância, por uma evidência real, que pode ser qualquer coisa, pode ser um trabalho, uma maquete, um teatro, uma escultura, uma pintura, pode ser um projeto, qualquer coisa. Para vocês terem uma ideia, os educadores eles olham para o currículo dos alunos e eles oferecem projetos para os alunos naquilo que eles estão deixando de lado, para que eles possam cumprir todo o currículo nacional. Então, vocês imaginem assim, tem uma prática lá de reunião semanal, como se fosse uma reunião democrática, e o professor de matemática diz, gente, hoje nós fizemos a colheita na horta e eu quero ver quem é que quer vir comigo calcular o quanto nós poupamos no refeitório hoje a partir da colheita de tomates da horta. Então, estamos trabalhando matemática, certo? É muito diferente. E o que me chamou a atenção foi o caso de uma menina que ela queria asfaltar a rua da casa dela. Ela tinha, acho que uns 11 ou 12 anos. E, bom, vai lá, né, estuda como é que funciona o asfalto. E ela pegou e começou a estudar como funciona o asfalto, como é que ele é fabricado, né, como funciona isso na prática e como é que ela faria para asfaltar a rua da casa dela. Ela descobriu que teria que ir na prefeitura, foi na prefeitura, já tinham feito o pedido, ela voltou para a escola e disse, bom, já fizeram um pedido, mas eu gostei de estudar sobre asfaltos e acho que você é engenheira. A gente olha assim, nossa, que legal. E eles, como educadores, nós estamos falhando. Por quê? Porque os alunos não estão concretizando o seu aprendizado. Eles estão ficando somente no âmbito da pesquisa. E isso é uma falha educacional, eles precisam concretizar. E para concretizar, nós vamos fazer o quê? Vamos criar os grupos de responsabilidade. Então, como eles têm ali, vocês podem ver do lado direito, tem até um circo, tá? Então, eles têm uma área verde muito bacana, um espaço bem legal. Eles começaram a criar grupos para tudo e os alunos conseguem concretizar seus aprendizados em qualquer desses grupos. Pode ser grupo dos esportes, laboratório de química, tecnologia, matemática, horta, visitas, qualquer coisa.
tá? E, por ter autonomia e confiança, eles podem criar grupos de responsabilidade que eles quiserem. E foi aí que me chamou muita atenção, né? Porque tinha uma menina de 11 anos que ela estava sofrendo bullying. E junto com algumas outras pessoas sofrendo bullying. Sim, na escola normal tem bullying como qualquer outra. A questão é que, por estarem sofrendo bullying e por ter essa abertura na escola, ela resolveu criar um grupo de responsabilidade sobre bullying. Sim, com 11 anos. Chamou outras pessoas e começaram a estudar material de faculdade de psicologia, efeitos do bullying nas pessoas, por que as pessoas praticam bullying, artigos, vídeos na internet, e fizeram palestras dentro da escola para os outros alunos. Só que, como tudo na vida, sempre tem alguém lá que não quer nem saber e dá-lhe praticar bullying. Adivinhe quem é que ligou para os pais das pessoas envolvidas com o bullying, o praticante e a pessoa que sofreu bullying? Sim, uma menina de 11 anos, ela ligou e disse assim: olha, eu sou responsável do grupo de bullying aqui da escola e eu quero que vocês venham aqui na escola porque teu filho está praticando bullying e a tua filha está sofrendo bullying. Vieram todos à escola. Quem intermediou o conflito? Sim, essa menina de 11 anos, junto com o grupo de bullying, falando com muita propriedade. Provavelmente o seu filho está praticando bullying porque tem alguma coisa acontecendo em casa. Será que tem como trazer para a gente o que está acontecendo em casa, para que a gente possa trabalhar aqui na escola, porque ele está abrindo a raiva dele aqui em outras pessoas e não sabendo lidar com isso. E você que sofreu bullying, quem sofre bullying tem determinadas causas, a gente pode te orientar como tratar esses sintomas, esses problemas causados pelo bullying, para que tu possa, né, lidar bem com a tua filha por ela ter sofrido isso. Cara, uma menina de 11 anos e um grupo de pessoas, de alunos. E isso só foi possível porque existe autonomia e confiança e porque existem esses times autogerenciáveis, que eles vão lá, se reúnem por um propósito e fazem. Bom, isso aqui, assim, ó, eu tenho várias histórias de um dia que eu fiquei lá. E é um dos projetos mais bonitos que eu já vi na área de educação, educação de verdade. E isso me acendeu muito a luz do que são times autogerenciados de verdade. E eu, obviamente, voltei cheio de energia. E disse, cara, eu preciso começar a experimentar isso aqui na Metadados. Agora sim, cara, minha depressão tinha passado, eu já estava com as baterias recarregadas. Eu disse, vou vir agora, vou começar a praticar. E no momento que eu fui começar a praticar na Metadados, eu me deparei com o conceito do comando e controle. Só para refletirmos, né, o comando e controle tem uma origem antiga, lá da época de Ford, e ele parte do pressuposto de que as pessoas não são confiáveis. E se elas não são confiáveis, elas precisam ser supervisionadas para fazer o seu trabalho. Então, vem aí a palavra supervisor, o coordenador, esse tipo de coisa, exatamente para ficar olhando e vendo se as pessoas realmente estão trabalhando. Naquela época, principalmente, a gente tinha a figura do líder autocrático e ele usava como ferramenta de liderança o exercício do poder. Eu mando, né? Aquela frase, manda quem pode, obedece quem tem juízo, vem muito dessa época lá de trás da fase industrial. E a gente tem que olhar que até hoje existem líderes assim, né, em menor quantidade, né, do que os outros, mas existem. E a gente tem que prestar muita atenção no exercício do poder, porque o poder ele é uma das piores coisas que um líder pode usar essa ferramenta para liderar pessoas de verdade. Tem uma frase que eu gosto muito do Carl Jung, que ele diz o seguinte: quando exerço o poder sobre o outro, tiro dele a condição de ser quem é. E não há nada pior para o ser humano do que deixar de ser quem é. E é exatamente isso que o poder faz, porque no momento que a gente foca nos gaps das pessoas, naquilo que as pessoas não são e fica mandando elas fazerem as coisas, ou usando o poder para que as coisas aconteçam, a gente está o tempo inteiro dizendo: você não serve como você é e eu vou mudar você, tá? E a gente está acabando com o ser humano. A gente está forçando uma situação que não deveria estar sendo forçada. Né, só que se a gente vai continuar sobre isso, né, então a partir da década de 2010, principalmente, a gente tem uma outra figura chamada líder super-herói. E essa figura, ela foi chamada exatamente porque o líder autocrático, ele existe, agora todo mundo sabe que é errado. Ele é naturalmente criticado, então toda vez que um líder exerce o poder dessa forma e fica mandando, 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 as pessoas sabem que está errado, existe uma crítica geral que está errado, que não é assim.
Então a gente tenta fazer o contrário, que foi isso muito que eu acreditei na minha vida. E seria assim, bom, vamos ser o líder servidor, vamos fazer o contrário disso, porque eu não acredito em ser líder autocrático. Eu quero ajudar as pessoas, eu vou incentivar as pessoas, eu vou ser o servidor, eu vou suportar o que as pessoas estão trazendo e assim elas vão crescer junto comigo. Só que havia um problema nessa história do líder servidor, que por mais que a gente tivesse essa boa intenção, a gente continuava trabalhando ela no modelo antigo, centralizando as decisões. Só que nós centralizávamos as decisões com a justificativa de proteger e apoiar o time. E bem entre aspas mesmo, proteger e apoiar, tá? Porque agora a gente centraliza, mas eu quero, não, vou proteger e apoiar o time. Esse é o objetivo. E parece ser bem bom esse objetivo. Parece ser uma coisa assim do bem, tá? Só que tem um problema. A gente não para prestar atenção no que esse mindset de centralização de decisões traz para o líder. Em primeiro lugar, se por acaso, imaginem um liderado meu que chega assim, Gustavo, tô com uma baita ideia aqui para melhorar atendimento a cliente. O que tu acha? E eu digo, cara, que show, vai lá e faz. Quando eu fiz isso, eu estraguei tudo. Estraguei tudo por quê? Em primeiro lugar, se a ideia das pessoas precisa passar por mim, pelo meu filtro, para eu poder dizer vai ou não vai, é porque eu não confio nas pessoas. Para que elas decidam diretamente sem passar por mim. E naturalmente eu estou dizendo que aqui nesse lugar há um clima de desconfiança. As ideias têm que passar por mim para eu ter certeza de que ela é boa e depois tu pode executar. Porque eu não confio em ti diretamente para que tu possa executar sem passar por mim. Em segundo lugar, se eu digo não, mas eu decido porque se alguma coisa der errado, eu como líder, eu tenho estofo aqui, né, força para segurar a bronca. Eu digo, tá bom. Então é o seguinte, para essa justificativa de eu proteger as pessoas, de segurar a bronca se alguma coisa der errado, eu estou protegendo de uma ameaça, tem que haver uma ameaça real. Isso significa o seguinte, bom, então se alguma coisa der errado, alguém na sua empresa será punido, pode ser até demitido porque alguma coisa deu errado, que precisa de um líder para proteger. Então, significa que essa sua empresa não é um lugar seguro para trabalhar, porque num lugar saudável, os erros são parte do negócio. Não existe uma ameaça real que precise de uma proteção. Só exige proteção se há ameaça real. Então, tem que começar a olhar para se essa empresa fica ameaçando as pessoas, e se elas errarem, depois elas vão para a rua, e precisa de um líder para proteger. Então, esse lugar não é um lugar seguro. E, por último, impede a maturidade. Essa aqui talvez seja uma das questões mais graves dessa história toda. Maturidade é algo que nós criamos dentro de nós a partir das experiências da nossa vida, principalmente as que deram errado. Então, vocês imaginem a vida de vocês, imaginem a forma como vocês amadureceram. Vocês tomaram várias decisões, seja estudar, trocar de emprego, casar, ter filhos, divorciar, seja o que for, qualquer coisa, comprar uma casa, comprar um carro. Todas as decisões vocês tomaram e algumas delas deram errado. Quando essas decisões dão errado, de alguma forma não vão para frente, vocês não têm como passar a consequência dessas decisões para terceiros. E por causa disso, vocês amadurecem porque vocês aprendem com o processo. Então eu, por exemplo, né, eu me separei já 3 vezes. Cada vez que isso acontecia, eu não tinha como passar essa consequência para terceiros. E eu aprendia com essas experiências. Assim como eu estou aprendendo, aprendi com a experiência de depressão na empresa e outras, porque eu não tinha como dizer o seguinte, olha, vou me separar. Mãe, pega as consequências para mim, eu não quero passar por isso. Passar para minha mãe lá, pega as consequências da minha separação. Não tem como fazer isso. Então, a maturidade, ela não é aprendida em sala de aula, ambiente controlado, é impossível. Ela somente é aprendida com base nos erros e nos aprendizados que nós temos a partir dos erros cometidos daquilo que dá errado. E aí a gente amadurece. E o que é interessante
é que nas empresas, por mais incrível que isso pareça, quando o líder decide, ele coloca as pessoas em uma zona de total conforto, trabalha todos os seus liderados como se fossem crianças, que não podem assumir as consequências das decisões, porque é criança que não assume consequência. A gente decide por elas exatamente isso. Eu quero comer 8 quilos de chocolate. Não, tu não vai comer 8 quilos de chocolate, tu não tem maturidade para isso, tu não sabe o que vai acontecer contigo se tu comer 8 quilos de chocolate. Então, não vou deixar tu comer. Beleza, né? Para criança até vai. Agora, cara, a gente trata adultos assim dentro das empresas. É incrível. Então, naquele momento em que o meu liderado chegou assim, Gustavo, o atendimento a cliente, o que tu acha? Eu digo, legal. Isso significa o seguinte, que se der certo, ele vai comemorar, vai dizer, que legal, eu dei a ideia, a gente trabalhou, deu certo. Se der errado, eu vou dizer, não, não. A consequência é pro líder, institucionalmente. Ele assume, o líder servidor super-herói, assume a consequência do erro e deixa todos os liderados numa zona de conforto. Deixando essa zona de conforto, eles não vão amadurecer nunca. Existe uma brincadeira que eu faço, que é a desculpa padrão dos RHs, né? Eu, às vezes, apresento esse conteúdo, já apresentei muitas vezes, e o pessoal diz assim para mim, Gustavo, muito legal isso aqui, mas a minha empresa não tem maturidade para isso. É desculpa da falta de maturidade. Eu digo, claro, nunca vai ter. Porque tu vai fazer o quê? Tu vai treinar as pessoas em maturidade primeiro, para botar na sala de aula, vamos lá, treinamento de maturidade, para que elas sejam confiáveis a ponto de tomar as decisões, para que depois, com maturidade, elas possam decidir. Isso não existe. Não existe. Isso no mundo real não existe. É inviável. Não é real. E nesse sentido, no momento que a gente põe as pessoas a decidir, a gente põe o time a arcar com as consequências das decisões. Porque não há mais a bengala psicológica do líder para estar fazendo esse tipo de coisa. E nesse momento que as pessoas conseguem assumir as consequências das decisões, o time assume as consequências, que ele começa a amadurecer de verdade. Tá? Então, essa é uma das questões piores, né? A gente começa a tirar as pessoas da zona de conforto. E isso o líder super-herói faz muito, né? Porque os líderes, o que é o super-herói, eles estão praticamente esgotados, cansados, né? E eles não sabem mais o que fazer, porque parece que não tem mais de onde tirar energia e as coisas não mudam. Então, se nós pararmos para pensar, o erro não estava em tentar ser um líder melhor, mas em pensar que o modelo de gestão atual ele não passa de um porão escuro. Eu, por mais de 20 anos da minha vida, trabalhei num porão escuro, num modelo de liderança. Eu acreditava que se eu fosse um líder servidor, as pessoas ao meu redor iam crescer e que ia dar tudo certo, mas não era isso que acontecia. E conforme a empresa ia crescendo, eu ia ficando mais cansado, mais esgotado. E eu comecei a estudar de tudo, de tudo, de tudo. Por quê? Porque se eu estava numa posição de direção, eu precisava dar todas as respostas. E eu precisava aprender sobre tudo. Então, eu estudei marketing, vendas, estudei desenvolvimento de software, administração, financeiro, customer success, tudo que tu possa imaginar eu estudei. Por quê? Porque eu tinha que estar lá, eu tinha que estar preparado para tomar as decisões. Só que isso é desumano, isso é inviável. E eu tentava servir as pessoas e as coisas não melhoravam, não melhoravam. Até que chegou um momento que eu pensei assim, cara, e se o mindset estivesse errado e não o meu esforço? E se a forma de fazer gestão estivesse errada? Eu poderia continuar tentando me desenvolver como líder super-herói a vida inteira e nunca ia ter uma vida melhor. E foi a partir daí, então, depois que tudo deu errado de fato, tá, que eu comecei uma jornada de direção a uma gestão mais humana. E a primeira coisa que eu fiz foi uma busca de autoconhecimento. Então, quem é líder, ou está numa posição de liderança, eu tenho praticamente certeza que fez algum tipo de prática de autoconhecimento, com o objetivo de entender quem era. Porque quem está numa posição de liderança, principalmente, sofre muito, né, com pressões, com dúvidas, as pessoas conversam, pedem decisões o tempo inteiro, e tu fica tentando se conhecer. Bom, quem que eu sou? O que que eu estou fazendo certo? O que que eu estou fazendo errado? Ou o que que eu tenho de qualidades e o que que eu tenho de defeitos ou limitações? E nesse sentido, eu fiz tudo quanto é prática de autoconhecimento que você possa imaginar, cara. Eu fiz meditação, apoio psicológico, workshops de autoconhecimento, cara, só diário, cara, eu fiz um monte de coisas assim que você possa imaginar para me conhecer. Chegou um momento que realmente me conheci.
Eu consegui entender o que eu tinha de qualidades e o que eu tinha de limitações e defeitos. Só que isso não me deixava em paz, por um motivo bem simples. Eu olhava para aquelas limitações e eu dizia assim: eu não aceito. Eu vou dar um jeito de resolver essas limitações. Eu não aceito ter essas limitações. E continuava que nem um alto carrasco, fazendo altos chicotadas, assim, sabe? Alto flagelo, tentando me tornar alguém que eu não era. Até que chegou um momento em que eu tive contato com essa literatura, principalmente com esse modelo dos times autogerenciáveis. E nesse sentido, abriu-se o mundo quando houve a questão do resultado coletivo, que todo resultado de valor é consequência de um trabalho coletivo. Isso significa que quando eu tenho as minhas limitações, eu posso fazer duas coisas com ela. Eu posso tentar resolver elas individualmente, que é o que eu tentava fazer a vida inteira, e que existe uma limitação, eu fico toda hora ali. Só que isso não passa de uma visão arrogante de mundo. A gente acredita que, assim, é muito arrogante achar que vai conseguir ser um cara perfeito, resolver tudo de tudo, estudar tudo de tudo, saber tudo de tudo. É muito arrogante. É muito arrogante, é inviável e é desumano. E qual é a saída para isso, então? A saída está no coletivo. Porque no momento em que eu digo assim, eu tenho essas limitações, e está na hora de ter um banho de humildade, reconhecer que são minhas limitações e que eu não tenho muito o que fazer com elas, eu resolvo isso olhando para o coletivo, trazendo pessoas para perto de mim que têm essas qualidades que eu não tenho e que juntos, como um time, a gente se complementa. Assim como no futebol tem que ter o atacante, tem que ter o meio de campo, tem que ter o zagueiro, tem que ter o goleiro. E cada um tem, né, um talento diferente. Cada um é uma pessoa diferente, cada um tem uma força diferente. E a soma das forças é que vai fazer com que o coletivo aconteça. Então, eu, nesse momento, dei uma acalmada e comecei a reconhecer, ok, gente, baixa a bolinha, Gustavo, tu não é tudo isso, deixa de ser tão arrogante, seja mais humilde, reconheça o que não é. E olhe para o coletivo para fazer com que as coisas aconteçam, né, para trazer aquilo que tu não é para perto de ti. E quando a gente faz isso, a gente começa a se aceitar quem, no momento que eu aceitei quem eu era, vem um sentimento chamado autocompaixão. A gente começa a olhar assim, cara, eu tenho as minhas qualidades. E as minhas qualidades têm valor. Eu não preciso focar tanto naquilo que eu não tenho. As minhas qualidades têm valor. E talvez, se achar minha posição no jogo, eu acho que a gente pode, como um time, ganhar jogos. E a gente começa a aceitar nós mesmos e, a partir daí, vira-se uma chave. Uma chave que permite com que nós sejamos felizes. É. E acho que tem uma coisa muito legal nisso, que quando a gente vira essa chave conosco mesmo, a gente naturalmente abdica do poder pelo mal que a gente sabe que ele faz e aceitamos os outros da mesma forma. Eu comecei a olhar para as pessoas dos meus times e começava a pensar assim: o que tu tem de bom, o que tu tem de bom, o que tu tem de bom? E a gente começava a ir para esse lado. Teve uma hora que tinha um time que precisava de um atendimento, prestava suporte a cliente aqui na empresa. E eles precisavam de um atendimento mais técnico, e eles não conseguiam, não eram técnicos assim, eles eram mais pessoas de negócio. E aí disse assim, cara, vamos contratar um cara técnico. Vocês não vão virar técnicos, entendeu? E eles, sim, vão fazer isso. Perfeito, cara, porque eu estou vendo o melhor de vocês e eu não vou transformar vocês no que vocês não são. Eu vou pegar o que vocês são e vamos aceitar isso numa boa. Tem um exemplo que eu gosto de contar muito, que a gente tem um time de migração de dados aqui na Metadados, tá? E isso faz vários anos lá atrás, a gente fazia aquela avaliação de desempenho individual. E na avaliação de desempenho individual eu tenho no time 2 desenvolvedores, tá? E um deles era muito legal em inovação, mas ele tinha problemas de qualidade e produtividade. E a outra pessoa é exatamente o contrário, uma qualidade e produtividade absurdas e problemas com inovação. O que a gente fazia na avaliação de desempenho? Simples, eu chegava para o cara de inovação e dizer, cara, tu achou inovação, trouxe várias ideias, melhorou muito o nosso processo aqui, nossos resultados, mas, 3 pontinhos, em qualidade, produtividade, blá, 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 você precisa melhorar. E fazer o contrário com outra pessoa. Quando a gente para de fazer isso, a gente enxerga que o time é o novo cargo, e ele, como novo cargo, ele é a soma das competências das pessoas, a gente olhou para o time e o seguinte, olha, tu é bom com inovação, faz essas atividades, tu é boa com qualidade e produtividade, faz essas, como time a gente ganha.
Então, a gente começa a olhar para o melhor e aceitar os outros, olhando o melhor dos outros também, porque a gente faz isso conosco mesmo. E a partir daí a gente conhece o melhor de cada um. Quando a gente para de querer controlar o comportamento das pessoas, a gente olha para as pessoas com o que é melhor e a partir desse momento, somente desse momento, em que a felicidade começa a se tornar possível no trabalho. Porque a gente para de querer apontar e controlar o comportamento das pessoas. Quando a gente quer controlar o comportamento das pessoas, ou o que elas têm que ser e fazer, a felicidade no trabalho não acontecerá. Ela só acontece quando as pessoas têm o direito de ser elas mesmas e trazer o melhor delas para dentro do trabalho. Aí realmente a felicidade e o trabalho vão se encontrar e realmente o resultado vai vir, vai acompanhar junto. Então, muitas vezes assim, né, a partir de agora, se a gente começar a pensar no que é o novo papel do líder, então, se ele não toma mais decisões, o que ele faz? O que ele tem que fazer agora é acompanhar as pessoas em direção, é como se fosse um técnico de futebol. Ele olha para as pessoas do seu time e pensa assim: bom, deixa eu conversar com vocês individualmente para saber o que é o melhor de cada um de vocês, aonde vocês querem chegar. E depois a gente posiciona isso aqui, né, as peças aqui no time, para que a gente consiga ganhar os jogos. Por acaso, um técnico de futebol é chefe? Não. Ou vocês, algum de vocês conhecem algum técnico de futebol que conseguiu demitir um jogador até hoje? Isso nunca aconteceu. Então, se nós parar para pensar, por exemplo, vou trazer aqui o exemplo do Vibe. No Vibe, que é o nosso método de trabalho, o produto que trabalha, a primeira coisa que a gente faz na conversa de carreira, principalmente, é perguntar para as pessoas quais são os seus objetivos pessoais e profissionais de longo prazo, nos próximos 12 a 18 meses. Então, a partir daí, eu, né, quero, como líder, criar um vínculo emocional verdadeiro com o meu liderado, tá? E a primeira coisa que eu faço é ouvir ele e dizer, cara, quem tu é? Aonde você quer chegar? Quais são os teus sonhos? Quais são os teus objetivos? Em seguida, eu pergunto para ele assim, tá bom, para chegar onde você quer chegar, quais são as competências que você precisa desenvolver? O que você precisa aprender? E como é que eu te ajudo a chegar lá? Então, aqui dentro do Vibe, a gente até trabalha, né, tanto os objetivos quanto as competências, para que a gente possa conduzir, digamos assim, ter um interesse genuíno e, ao mesmo tempo, ter uma ferramenta que ajuda a pessoa a descobrir o seu melhor e a desenvolver o seu melhor. Eu não estou pedindo para o cara aqui dizer o seguinte, cara, tu é um baita no atacante, mas tu não defende que nem o zagueiro. Vamos tornar um zagueiro melhor. Não. Quais são as tuas forças? Aonde você quer chegar e como nós vamos fazer para que você se torne a pessoa que você quer ser ali na frente e atingir os seus objetivos. Então, acho que muito do que a gente está trazendo também dentro de método de trabalho, né, como a gente faz na Metadados, que a gente acredita que isso aqui ajude muito, é de levar esse caminho. Primeiro, conhecer as pessoas. Imagina um time de futebol. Primeiro, vou conversar com cada jogador. O que tu quer ser? Aonde você quer chegar? E beleza. E que apoio eu vou poder te dar para poder chegar onde você quer chegar? Tem que conhecer isso e saber como as pessoas trabalham. A partir daí, a gente entra num mundo onde o coletivo é a única resposta e que desenvolvimento e performance individual não existem. E aí, para trabalhar essas práticas, a gente começou a fazer, né, principalmente aqui na Metadados e também como prática dentro do Vibe, como metodologia, avaliação de performance coletiva. Sim. Por quê? Porque se o jogo é coletivo, eu não tenho mais por que ter desempenho individual. O desempenho é coletivo. Então, é como se fosse um placar do jogo. O placar lá é 1-0, 2-0, não interessa. Ah, um jogou muito, o outro jogou mais ou menos, jogou pouco. Tudo bem. Só que o que interessa é se o time como um todo ganhou, empatou ou perdeu seus jogos. Se ganhamos, ganhamos todos. Se perdemos, perdemos todos. E por que a gente vai continuar medindo desempenho individual se ele não existe como entrega de valor? Toda entrega de valor é coletiva. Então a gente para de fazer isso e começa a medir a performance coletiva. E a partir do momento que a gente mede a performance coletiva, a gente tem um indicador, né, de performance dos times e a gente consegue também, obviamente, vincular o
investimento em desenvolvimento das pessoas, em nosso trabalho técnico, para verificar se está impactando nos resultados da empresa de fato, na performance. Porque uma empresa precisa das duas coisas, de cuidar das pessoas e ter performance. E a partir disso, né, pela história que eu contei para vocês ali atrás, eu tinha dito que eu estava naquela dúvida, né, de que se uma empresa serve para ganhar dinheiro ou não, e essa frase do Eder Freeman resume tudo para mim, que falar que o dinheiro é o propósito do seu negócio é como dizer que respirar é o propósito da vida. Então, performance para o negócio é importantíssimo, porque é o ar que a empresa precisa para respirar. Mas não é o propósito dela, porque o propósito é fazer uma transformação na vida das pessoas que trabalham com a gente, na vida dos clientes, na vida da sociedade. É para isso que uma empresa serve, para fazer essas transformações, para levar um bem para o mercado e para o mundo. E se a empresa faz um bem, ela transforma a vida das empresas, das pessoas para melhor, ela precisa crescer. É a obrigação dela crescer, porque ela precisa levar isso para o maior número de empresas possíveis. E é para isso que o crescimento serve, a performance serve, para que a gente possa expandir esse bem o máximo possível. Porque é uma pena quando um bem acontece, ele ficar restrito a poucas empresas. E eu acho que essa frase resume tudo. E quando eu penso muito naquilo que o pessoal me trouxe lá atrás, e nós estamos fazendo tudo errado, e a gente precisa focar em resultados, eu digo, eles estavam certos, mas eu demorei a entender um pouco a mensagem, porque não existe um trade-off entre pessoas e resultados. Na verdade, eu como diretor, empresário, eu só me considero uma pessoa realizada e feliz se eu tiver as duas coisas. A gente precisa cuidar das pessoas, ter as pessoas conosco, desenvolver amigos, ajudar elas a desenvolver o seu melhor, a se tornar a melhor versão delas, a ter times bacanas e tal, e gerar performance para poder crescer e levar o maior bem a todos. Se você é empresário e tem só uma das duas, antes eu tinha somente a empresa patrocinada, só cuidava das pessoas, não tinha os resultados, eu não poderia me considerar uma pessoa de sucesso. Se eu tenho uma empresa que somente gera resultados, mas não cuida das pessoas, eu também não devo me considerar um ser humano de sucesso. Eu só devo considerar o sucesso para quem administra e toca um negócio, ou é líder, quando as duas coisas estiverem casadas juntas. Porque aí a gente sabe que está entregando o nosso melhor e o nosso propósito como um todo. Certo? Todos esses, assim, hoje eu dei uma pincelada, tá? Na parte de liderança. Mas eu acabei, né, por mais de 4 anos de práticas aqui e experiências, né, e literaturas e tal, acabei resumindo tudo isso em um livro chamado Depois que Tudo Deu Errado. Tem o QR Code ali que vai levar para o site, para quem quiser comprar. Ali tem no Arco da Velha, mas também tem a versão Kindle na Amazon para quem quiser. E esse livro para mim foi uma redenção, porque as pessoas ouviam eu falar e diziam assim, ah, Gustavo, é muito legal estar falando e tal, né? Aí eu dei o livro para algumas pessoas e elas disseram assim, Gustavo, agora eu entendi o que você estava falando. Tem certas coisas que a gente não consegue transmitir como a gente gostaria numa call de 1 hora, de 40 minutos ou 50 minutos. E que precisa de uma reflexão mais profunda. E o livro, na verdade, foi uma redenção nesse sentido, de poder levar essa reflexão mais profunda para as pessoas, né, que querem repensar a forma de fazer as coisas, os modelos de gestão. Então, fica aí a dica, tá? Ao mesmo tempo, né, se alguém se interessou pelo Vibe, tá, que é um produto que implementa essa metodologia também, que já está no livro e que vai ajudar muitas empresas a acelerar esse processo, que é o que a gente quer, né? A gente quer, na verdade, que sendo bem prático, assim, o modelo de gestão ele é muito doente, ele é muito atravessado, e eu estou cansado de ver as pessoas sofrendo nos ambientes de trabalho com práticas improdutivas que não levam a um lugar de felicidade, a um lugar melhor. E a partir daí, a gente até criou o produto e o livro como uma forma também de escalar, né, esse modelo e esse bem para o máximo de vezes que a gente puder. Então, se alguém de vocês se interessou, cara, vai no chat ali, diz eu quero, tá? Que a nossa equipe vai ficar super feliz e de poder entrar em contato, fazer uma análise sem custo nenhum, sem compromisso nenhum, conversar com vocês, não importa. Se a gente puder ajudar vocês de alguma forma, ou que esse conteúdo também já tenha ajudado, tá tudo bem. Tá? Mas a gente quer poder estar estendendo isso para quem quiser, quem se interessar e quiser aprofundar um pouco mais esse tipo de prática e produto. Tá? E agora, né, estamos abertos a perguntas. Então, deixe-me ver. Se vocês quiserem colocar as perguntas, eu esqueci de falar, então vocês podem colocar no chat as perguntas, fiquem bem à vontade, tá? E agora a gente vai para algumas perguntas aqui. Eu tenho aqui, né,
Uma pergunta, deixa eu ver aqui. Qual a parcela de culpa do líder na construção da figura do líder super-herói? Olha, não tem culpa do líder. Existe, na verdade, como se fosse um consenso da sociedade de que o líder tem que ser o super-herói. A gente acredita no super-herói em tudo quanto é lugar, tá? Nas eleições, os CEOs das empresas, o Elon Musk da vida, o Steve Jobs, não sei o que vai ter um salvador da pátria e o cara vai ser um super-herói. E as pessoas se preparam para ser super-heróis a vida inteira porque meio que se acredita nisso, tá? Não tem uma culpa, eu acho que é muito mais uma inconsciência, digamos assim, ou não estar consciente de que existe uma outra forma de fazer as coisas e não se questionar a respeito disso. Mas no momento que a gente se questiona, né, a gente começa a entender, opa, que nem eu, fiquei 20 anos acreditando nisso, tá? Até descobrir que existe uma outra forma de fazer. Qual é a culpa? A culpa é de não ter, sei lá, descoberto antes, né? Mas vamos lá, espero ter respondido, tá? Gustavo, como romper então esse medo de que escolhas erradas possam causar prejuízos às vezes irreversíveis para a organização? Gente, a decisão, para que os times possam decidir, eles têm que ter um pré-requisito, que é poder assumir as consequências pelas decisões. Então, os times eles são criados com um propósito. Vamos por assim, eu tenho um time que faz suporte a cliente. O time pode decidir sobre tudo que estiver relacionado ao suporte. Tudo. Agora, aqui um pouco o time quer decidir uma mudança lá em produto. Como é que o time vai tomar uma decisão onde a consequência dessa decisão vai para o time de produto? Não pode, né? Aí a gente começa a inverter a lógica toda. Então, vai ter que influenciar o time de produto para que o time de produto tome as decisões sobre o produto. Então, na verdade, assim, um prejuízo irreversível para a organização é difícil, porque o escopo da decisão está sobre o propósito que o time trabalha. Fora isso, ele vai ter que colocar. Quem toma essas decisões de alto nível normalmente é a direção. Então, a gente sempre pergunta assim, que tipo de decisão o time pode tomar? Aquela que ele consegue absorver a consequência. Se for uma decisão que pode botar a organização abaixo, quem é a pessoa que pode assumir essa consequência? Então, provavelmente a direção da empresa ou alguém, imagina sobre um aporte de investimentos ou sobre uma compra de máquina de milhões. Quem pode tomar essa decisão? Quem é que, se alguma coisa der errado, quem é que consegue assumir a consequência dela? Então, nesse sentido, a gente coloca para lá, tá? Existe no livro até o detalhe mais sobre esse escopo de decisão, tá? Agora, sobre tudo que for relacionado àquele time, pode. Cara, eles decidem assim, cara, umas coisas bem idiota, do tipo, banco de horas, férias. O cara pergunta se eu posso ir no médico. Pode, não me pergunta pode, pergunta pro time se pode. Alguém do time vai ter que descobrir se for no médico, não sou eu. Então, pergunta pro time se pode ir no médico, pergunta pro time se pode sair de férias. Vocês organizam as férias, por que eu tenho que decidir? Eu estou pegando coisas bem simples, tá? Mas processo de atendimento ao cliente, ferramenta de atendimento ao cliente, tudo que for atendimento ao cliente, vocês decidam. Não precisa decidir nada além disso, tá? Bom, vamos lá, né? Sobre seus estudos e práticas de autoconhecimento, teve algum que para você gerou um maior resultado? Sim, eu diria que foram dois ou três, tá? Eu fiz muita terapia, né, com psicólogos, isso me ajudou bastante, né, uma psicóloga muito boa. Coaching, eu fiz alguns testes de coaching, assim, para autoconhecimento são muito bons. Eu fiz até o PCM, que eles usam para contratar astronautas da NASA, e que realmente, sabe, deu várias informações sobre como eu funcionava, que tipo de atividade eu funcionava. O próprio DIS, que o pessoal usa muito para recrutamento e seleção, também funciona, PDAs e outros. Agora, esses aí foram bem interessantes. E eu acredito que literatura, cara, assim, na hora que tiver na mão livros bons realmente, que vão te trazer esse conteúdo, isso aí muda a tua mente. Então, acho que essas literaturas também fizeram a virada de chave. Como desenvolver a maturidade na equipe a fim de que se tornem autogerenciáveis? Isso é muito boa pergunta, porque os times não nascem autogerenciáveis, eles têm que não se tornam autogerenciáveis por osmose ou por decisão. Tipo assim, ó, amanhã meus times são autogerenciáveis. Não é assim que funciona. Os times têm estágios também, isso também é detalhe no livro, tá? É bem bacana. Esses estágios vêm de dois trabalhos, principalmente curva de Tuchman e o Integrated Model da Susan Whelan, que estão disponíveis na internet, se quiserem pesquisar, fiquem bem à vontade. E basicamente tem 4 níveis. O primeiro nível a gente chama
de estrutura, que é quando um time não sabe nem trabalhar em equipe. Cada um trabalha individualmente, cada um faz o seu e vai para casa. O que acontece? O time nem briga, nem discute, por quê? Porque é aquela história, eu perdi de 5-0, tudo bem, mas eu entrei, né, fiz o meu, tomei, joguei bem, fiz o meu banho e vou para casa, não interessa. Porque o placar está desligado. Então a gente precisa trazer método de trabalho para que o time comece a trabalhar com metas coletivas, tarefas coletivas, um tem que saber o que o outro está fazendo e que a gente liga o placar coletivo. Então, ali, normalmente, a gente usa o OKR na empresa. É a ferramenta mais comum para fazer isso, onde o próprio time monta seus objetivos, suas métricas, e a partir daí começa a ligar o placar do jogo, que seria ganhar no jogo. Depois que o time tem essa estrutura e esse método de trabalho em equipe se disciplina com isso, que cria disciplina, o líder, nesse primeiro fato, primeira fase de maturidade, é bem diretivo, tá? Eu digo que ele é como se fosse um personal trainer, ele tá pegando um gordinho e botando na esteira. O gordinho assim, mas eu não quero ir pra esteira. Cara, vai pra esteira. Ah, eu quero Coca-Cola e refrigerante. Não, chega de Coca-Cola e refrigerante. Vai pra esteira. E aí, depois de um tempo, o gordinho diz, cara, minha vida melhorou muito. Agora eu não quero mais Coca-Cola, agora eu quero fazer isso. Perfeito. Agora nós vamos pro próximo estágio, tá? Não adianta. É disciplina, disciplina, disciplina no primeiro momento. Depois a gente vai para um segundo estágio, a gente chama de confiança, porque como as pessoas não trabalham individualmente, elas trabalham coletivamente, elas nem brigavam, agora começa a brigar. Pô, perdi o jogo, eu fiz a minha parte, o cara não fez a dele, pô, cara, eu fiz a minha parte, o cara não fez a dele, como é que funciona? Pô, o cara tem que fazer também, senão a gente vai perder o jogo. Aí o time começa a brigar. Nesse momento que o time não se entende, o líder trabalha muito mais como um coaching e um facilitador de conflitos, né, para fazer com que o time crie os seus valores, crie o seu comprometimento e que trabalhe de fato como uma equipe. A partir daí, a gente entra em fase de acordo, que é quando o time tem estrutura e confiança e ele começa a implementar os processos e as práticas dos melhores times do mercado. Aqui, o time começa a se tornar autogerenciável, na terceira fase. O líder ele é um pouquinho mais servidor aqui, sim, chamado quando necessário, mas ele não toma as decisões, lembrem disso, tá? E aí o último nível de performance, quando o time realmente está voando, né? Larga lá o problema, do outro lado sai o problema resolvido, certo? Essa é a questão principal. Como você hoje lidera as equipes multigeracionais? Não tem nenhuma diferença em relação à questão das gerações, tá? Eu diria o seguinte, a diferença das gerações está em o que elas querem. Quando a gente faz a conversa de carreira e olha para o indivíduo, a gente pergunta quais são os seus objetivos nos próximos 12 a 18 meses. A gente vai ver diferenças uh, bem fortes, muitas vezes, em relação às gerações. Tu pega os milenários ou alguns outros, eles querem resultados mais rápidos. E tu pega algumas outras pessoas, de repente, com, sei lá, com filhos, já família, querem um pouco mais de estabilidade. E eu digo assim, às vezes não é geração, às vezes é momento de vida e perfil, tá? Eu diria que esse negócio de geração já está um pouco menos drástico do que era anteriormente. A gente tem o pessoal está falando dos perennials agora, que basicamente, como todos nós já tivemos um bom tempo de convivência digital, a gente vai separar basicamente as pessoas não mais por idade ou por nascimento, mas basicamente em dois grupos: os que entraram na era digital e os que não entraram. E, então a gente vê, por exemplo, os CEOs que estão dando certo no Vale do Silício, a maioria deles já é acima dos 40 anos, 40, 42, 45 anos. A gente vê senhorzinhos de 60 anos pau e pau aqui na área digital e dando pau em alguma gurizada de 17 que não está muito ligado na parte digital. Então, a gente começa a separar um pouco mais por isso. E no caso, é legal porque a multigeração ela é a diversidade. São pessoas muito diferentes convivendo no mesmo ambiente. Agora, se o nosso time, o resultado dele é coletivo, a gente precisa realmente de pessoas diferentes, de muita diversidade, porque um vai complementar o que o outro não tem, e a soma das competências de fazer o jogo ser ganho, cara, isso é super bem-vindo. É super bem-vindo. Diversidade nunca foi tão boa, principalmente porque agora a gente pega o melhor das pessoas e não fica mais tentando determinar o que elas não são. Então, quanto larga de controlar, isso aí fica muito melhor. Bom, gente, queria avisar vocês, então, nosso tempo acabou, né? Está acabando, tá? Quero reforçar um pouquinho, se alguém quiser, né, realmente se aprofundar no Vibe, conhecer, eu diria que vale bastante a pena. Põe ali um eu quero, tá? Eu gostaria, eu quero. E é uma oportunidade, acho que única de aprofundar um pouco mais mudanças que realmente estão acontecendo no nosso mundo hoje. A forma de fazer liderança mudou bastante, tá?
e está na hora da gente pensar em um modelo que não seja um super-herói, que seja algo mais humano, que seja algo adequado àquilo que nós somos e que a partir do coletivo nós vamos tornar, vamos criar grupos de pessoas comuns criando trabalhos extraordinários, certo? Então tem um beijinho aí das minhas filhas para vocês, né? Continua aqui o QR Code do livro e, cara, um grande beijo, um prazerzaço, tudo de bom. Tchau. Valeu, gente. Grande abraço.